Bom, meus Olha, eu fiquei senhores, sabendo boa disso aí. noite mais uma vez aqui no nossos encontros aqui. E é o segundo podcast desse semestre e teremos a presença aqui do nosso amigo aqui. Pode se apresentar, por favor? Agradeço o espaço, Dr. Vernon, Dr. Arthur, Dr. Rodolfo. Prazer estar aqui com vocês. E falar um pouco mais aí do Gustavo, da empresa dele, da Medris, né? Que é um patrocinador, tem esse orgulho de ser um apoiador da Sociedade Brasileira Regional Goiás. E contar um pouco mais o que a gente tem para oferecer, quais são as soluções, os produtos que a gente tem para suportar mesmo o dia a dia, o cotidiano aí cirúrgico dos cirurgiões. Bem, vamos começar a história da Medris. Começou em 2019. Tive um convite para poder representar e conhecer esse mundo um pouquinho mais, né? Entender como é que funcionava a logística de tudo isso. E aí a gente começou com os implantes de silicone, que é dito, né, como um dos carros-chefes em cirurgia hoje em dia. Sempre foi, na verdade, né, um produto muito interessante para a estética. E logo em seguida também a gente viu várias oportunidades de trazer um pouco mais para o cirurgião, né? Não só com um produto, mas trazer soluções em vários âmbitos. E aí, logo em seguida, conseguimos trazer também a Plié Med, que são os modeladores pós-cirúrgicos, que vêm com a tecnologia diferente, com mais conforto, trazendo a medida certa de compressão, mas não deixando a paciente também desconfortável, que a gente sabe que é um período muito complicado para ela ali, né? Onde ela está precisando de um apoio tanto físico ali, né? Quanto psicológico também. Então, foi aí que a gente foi entendendo que, na verdade, a gente não trabalhava mais basicamente com produtos, mas com soluções para o cirurgião plástico nas dores dele, do dia a dia. O paciente chegava no consultório e falava, doutor, eu queria isso, talvez algo que seja melhor para mim, que talvez fosse diferente do que o senhor me apresenta aqui hoje, e a gente foi buscando. Logo em seguida também a gente já começou a trazer as fitas de silicone com uma composição na sua cola que ajuda a cicatrização, que também é uma grande preocupação da paciente. O paciente hoje chega no consultório e fala, doutor, eu quero que o senhor faça a cirurgia, que fique bonita, e a cicatriz? Como é que faz? Como é que a gente não tem a cicatriz? E a gente brinca muito nesse sentido, né? Não tem jeito da gente não ter a cicatriz de fato, mas tem como a gente melhorar esse aspecto dela, tratar ela para a gente ter o mínimo de sequela ali, né? E aí, logo em seguida, também vieram outros produtos para compor, que é o Microair, que é o lipoaspirador ultrassônico, perdão, o lipoaspirador, né, de última geração, que todo mundo em algum momento já ouviu falar, porque realmente ele tem um apelo muito cuidadoso na questão de ser uma extensão da mão do cirurgião, né, onde ali ele vai ter controle total. O LipoSaver, que é uma estrutura um pouco mais nova para o cirurgião plástico, o que ele vai fazer? É uma lipo ultrassônica, ele vai tirar um menor trauma da paciente ali, fazendo essa desconexão do tecido gorduroso ali, né? Então, ajudar o cirurgião e a paciente também. E o Retraction, que é uma radiofrequência, que ajuda o cirurgião na questão das fibroses, né? Ele vai fazer aquele enxugamento dos septos ali, realmente para dar um resultado melhor ainda no contorno corporal. Então, a gente vem trazendo várias soluções para o cirurgião. Por último, a gente até ali atrás dos bastidores estava conversando sobre outros desafios que vão aparecendo na vida do cirurgião e a Medri está ali para suportar nesse sentido. E agora a gente trouxe a Tiger, que é uma tela 100% absorvível, indicada para cirurgias de mama, onde ela vai fazer o papel de suporte onde não existe ali, onde o médico precisa dar uma sustentação, seja do próprio tecido da paciente, seja com implantes de silicone, e no final das contas ela é 100% absorvível em até 3 anos. Então, os cirurgiões sabiam de casos complexos onde ele precisaria talvez um suporte, onde ele não tinha o muscular, ou seja, no próprio tecido ali da mama da paciente, e hoje ele já conta com com essa solução, essa nova ferramenta, né? E tudo que vem para trazer para o cirurgião, acredito eu, que o ajude, né, nesse dia a dia dele, solucionar realmente esses problemas, eu acho que é muito válido.
E melhor do que eu, vocês sabem das suas dores, né, das suas dificuldades do dia a dia, que essas tecnologias vêm para somar muito, né? Sei. Só tem uma coisa que você não falou para nós. Você começou com representação de prótese e Isso, esqueceu só de falar o nome dela. perdão. Hoje a gente conta com a Politec, que é um implante de silicone alemão, já com 40 anos de tradição desse produto, né? Contando com silicones de base redonda, anatômicos, expansores de tecido, prótese glútea, prótese redonda, glútea e oval. Então, na verdade, hoje a gente, vamos falar assim, é uma empresa bem completa na questão de soluções nesse sentido aí. Vai lá. Bom, Gustavo, primeiro agradecer sua presença aqui conosco, em nome da diretoria. E dá para ver que a empresa está bem robusta, né? Tem uma história já, um período, e você foi, como diz, acrescentando, adicionando produtos e materiais em prol da nossa especialidade. Né? Eu acho que é uma grande questão que eu falo assim, dos pares nossos, né? É ter a certeza e a segurança de que a empresa vai dar o suporte quando há necessidade. Por exemplo, né, o colega foi lá e adquiriu um Safer, né, um Microair. LipoSaver. LipoSafer. E aí, como se diz, vez ou outra, questão de manutenção, né, eu acho que é anual, tem que fazer uma manutenção. Se der alguma questão com o material ali, com o produto, Sim. né? A empresa tem esse suporte para ajudar e auxiliar o cirurgião para ele não ficar na mão? Você está querendo saber sobre manutenção do aparelho? Manutenção do aparelho. Perfeito. Na verdade, a venda não termina ali na aquisição do produto. A gente sabe que a gente vira referência para o cirurgião porque ele é um parceiro de todos os dias, praticamente. Se não é com um produto, é com outro. E muitas das vezes os médicos, o maior questionamento é dele assim, Gustavo, gostei do equipamento. E agora, se eu comprar? Daqui a pouco você para de trabalhar com ele, como é que vai ser minha assistência e tudo mais? A nossa preocupação, uma das maiores preocupações nossa é justamente isso. Se você vai adquirir um produto comigo, eu tenho a certeza, ou na maioria das vezes, a gente tem o máximo de certeza que você não vai ter dor de cabeça daqui para frente. Porque não é interessante para a gente, como empresa, ser associado com um produto que não gera, não chega na expectativa do cirurgião. Sendo um equipamento, seja uma malha cirúrgica, seja justamente um implante de silicone. Então, hoje, isso para a gente é muito importante. Quando eu entrei lá em 2019, a gente não entendia muito bem como é que funcionava essa dinâmica. Por quê? A gente, basicamente, de fora entendia, eu tenho um produto bom, eu vou vender para o cirurgião e pronto, acabou. Na verdade, não. A gente ganha a confiança do cirurgião, tenha certeza que aquela logística, aquela disponibilidade é tempo integral. Então, ou vou precisar ligar para a empresa para adquirir um produto, seja em qual horário, eles têm que ser autênticos, porque a gente sabe que a dinâmica do consultório, do centro cirúrgico, do cirurgião plástico é grande demais, é ampla demais. Então, assim, a gente não consegue moldar naquele quadradinho ali, dar um bom serviço se você pensar somente dentro da caixa, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente entendeu e está sempre próximo do cirurgião. Uma das grandes vantagens que eu vejo hoje com a Medris é justamente estar até mesmo acompanhando os médicos no centro cirúrgico, entendendo se os dispositivos, se os produtos que eles compram da gente realmente está dando um retorno que ele esperava. Porque, como eu disse, a venda não acaba ali, né? A gente segue sendo parceiro. Se eu trago um produto e ele não é bem recebido, na hora de eu trazer o segundo produto, como é que vai ser nesse sentido, né? Então, eu acho que essa dinâmica vale muito. E vocês, melhor do que eu, sabem que ter bons parceiros, hoje em dia, é cada vez mais difícil. E ser autênticos quando precisa também, né? Sem dúvida, Gustavo. Mais uma vez, agradecer a sua presença aqui. Tá? E eu queria que você esclarecesse duas dúvidas minhas. Claro. Vamos lá, dos aparelhos que você tem disponível aí, LipoSafer, Retraction e Microair. Certo. Qual deles é que tem a maior procura? E Vamos lá. uma segunda dúvida.
Para toda paciente que está aqui, que vai nos ouvir aqui, que vai ver esse canal daqui a pouquinho, eu queria uma segunda coisa que você explicasse para ela sobre tela. Qual que é a principal indicação do uso da tela na cirurgia de mama? Perfeito, perfeito. Vamos começar pelas tecnologias, né? Isso. As tecnologias, a gente chegou num ponto de sazonalidade, vamos dizer assim. Até então, o carro-chefe nosso sempre foi o Micro-Air. E, querendo ou não, é um equipamento que já tem uma história na cirurgia plástica, né? A lipoaspiração com vibração ali, né? Sim. E é um equipamento com uma história e com robustez nesse sentido, né? Só que hoje a gente está tendo uma procura muito grande entre o LipoSaver, porque é um equipamento que chegou mais recentemente, né, para os cirurgiões. A maioria dos cirurgiões ainda não possuem esse equipamento. E o que ele veio trazer? Principalmente nas cirurgias secundárias, terciárias, onde ali já tem uma preexistência de fibrose ali, ele ajuda muito em quebrar essas traves e garantir um resultado ainda melhor. E causando uma lipoaspiração mais limpa, que a gente fala, Menos com traumática, né? Menos sangue, menos né? sangue. Menor sangramento, exato. Então, esse equipamento hoje que a gente vê que brilha aos olhos dos médicos, e eu acho que um ponto bem importante a gente falar sobre isso, a gente até então era a única empresa que leva equipamento para fazer o teste antes do médico comprar. Porque até há pouco tempo o médico ia no congresso, pegava o equipamento na mão ali, mas não está em loco, no ambiente dele, vamos dizer, natural, que é o centro cirúrgico. A gente faz esse trabalho. Porque para a gente é interessante, como eu falei, do médico adquirir, e a gente sabe que existe um valor agregado em cima disso, né? O médico adquirir e ter a experiência realmente ali com a paciente dele, o que aquele equipamento vai trazer de benefício para ele e para os resultados dele. Sobre a Tiger, muito legal também, porque a Tiger, ela já tem uma história lá na Europa, é uma empresa sueca que é desenvolvedora dela, uma tela 100% absorvível, e ela está sendo usada tanto na reconstrução de mama, que a gente sabe que são casos bastante complexos, muitas das vezes, e na área estética também. Hoje existe uma procura grande de pacientes que buscam o explante, a homoplastia sem implantes, e ela veio como um suporte para o médico ter ali uma certeza que aquela mama ali vai estar estruturada, ela vai ter aquele suporte da tela no período que ela precisa. Que a gente fala, ela tem 40% da absorção dela em até 3 meses, outros 60% em até 3 anos. Esse tecido sintético, ele vai ser substituído, vai ser fagocitado ali por um novo tecido da própria paciente. Então é um processo natural ao longo do tempo, a tela vai estar ali enquanto você precisa dela e depois ela vai sendo substituída e aquele próprio tecido vai sendo o próprio suporte. Então, as mamoplastias sem implantes, com implantes, os explantes que estão sendo bastante falado hoje em dia, a gente tem usado a tela como uma ferramenta valiosíssima. Cirurgias secundárias, terciárias. Secundárias. Eu acompanho, assim, com uma certa frequência, muitos médicos vão abordar as pacientes com a imaginação assim, olha, a gente, na hora que chega no centro cirúrgico, vai saber realmente como que tá ali sua mama. E essa paciente já passou por 2, 3, 4 cirurgias de mama ali, na hora que ele abre a mama da paciente, fala, nossa, é um caso mais complexo do que eu imaginava. E aí a tela vem como um complemento muito interessante, até mesmo evitando uma nova abordagem cirúrgica dessa paciente, né? Que é interessante para a paciente, que a gente não quer ter ela dentro do centro cirúrgico para corrigir um erro, né? Ou algo que poderia ser melhor, né? E para o próprio médico ali, né? Principalmente em ex-obesos também, né? Exatamente. Não tem muito substrato, a flacidez é grande e a pele não ajuda. A qualidade Então, de pele, né, doutor? O ajuste do tecido, essa tela pode ser que nos auxilie. Mais uma arma que a gente Isso, tem mais um para arsenal, né? dar uma resposta para o paciente que às vezes a gente pode não ter no momento, né? Esses casos complexos, sendo de pacientes pós-bariátrico, né? Pacientes que tiveram câncer, né? Uma cirurgia reparadora, tem sido usado com muita frequência justamente para isso. Para a gente ter uma certeza ali, né? Um suporte a mais ali
para aquele resultado ficar melhor. Melhor e mais longevo, né? Então, entendendo que essa malha vai estar ali, aquela tela vai estar ali no período interessante para aquela mama ter o suporte dela, é melhor para o paciente, é melhor para o cirurgião, né? Eu queria saber uma coisa sua. Esses aparelhos que você usa dessa tecnologia de lipoaspiração, origem dos aparelhos. O Microair é americano, né? Ele é fabricado nos Estados Unidos. Registrado na Anvisa. Todos registrados em Anvisa. Isso também eu acho que é uma. Eu falo nem tanto uma preocupação, porque pra gente não passa nem na cabeça da gente Trabalhar com um ao aparelho trabalhar que não que não seja tem o mínimo de regulamentado pela Anvisa. regulamentação. Com algo que não Mas a tem- gente está um patamar à frente, que tenha regulamentação, que tenha uma aceitabilidade de mercado, tá? E que seja um produto já maduro. Que eu acho que também isso é importante, porque a gente trazer falando dos equipamentos, né? Trazer equipamento experimental, eu acho isso uma irresponsabilidade enorme, é Nós temos muito difícil. medo disso, Sim. porque existiu aparelhos que chegaram ao Brasil, a Anvisa deu temporariamente uma autorização e depois ela Depois tirou, né? retirou. Ah, Quem comprou ficou com um elefante branco na mão ou usando por sua responsabilidade. É. Então, eu queria saber de que país é que se realmente lá no FDA tem autorização e a Anvisa também está mantendo isso. Eu acho que até mudou um pouquinho esse olhar da Anvisa. A Anvisa hoje é um dos agentes regulatórios mais criteriosos que tem no mundo. Muitos desses equipamentos já são usados em outros países, principalmente América Latina, e depois consegue essa abertura no Brasil. Aí, voltando a falar, o LipoSaver é coreano, Coreano. isso, coreano. e o Retraction também, coreano. São equipamentos já maduros, fora do país, e que a gente chegou aqui já tendo bons resultados, já tendo um protocolo, que eu acho que isso também não basta. A gente viu muitas tecnologias entrarem e os médicos perdidos. Ah, eu adquiri um equipamento de retração. E como que eu utilizo? O fabricante? Não, eu te vendi o equipamento. Agora aqui é com você. Pra gente, a gente Isso já aí. tem todos os protocolos. Vai fazer braço, vai fazer abdômen, vai fazer interno de coxa, você tem uma potência diferente, tudo mais. Porque a intercorrência pra gente não é interessante, Sim. muito menos pra vocês ou pra Nós temos pacientes. visto muito isso. Então, o Retraction, a grande pegada dele, que é uma radiofrequência, ele não leva gás, então você diminui um pouco sobre isso. Ele tem controle de temperatura, ele tem controle de potência, ele tem impedância. A impedância, Ele nesses tem um casos... protocolo de uso já definido. Exatamente. Porque tem mão e mão. Tem cirurgião plástico de 40, 50 anos, tem cirurgião plástico de 6 meses. Sim. O que a gente Sim. tem visto nessas complicações e retrações é os pacientes queimados porque a mão não estava treinado e não tem um protocolo de uso que você está falando que Aí, esse seu já o tem. senhor, com a sua experiência, sabe, existe médicos com técnicas variadas, abordagens muito diferentes, residências em locais totalmente diferentes. Então, não tem como a gente colocar todo mundo ali na mesma bandeja. É muito Sem difícil. E a gente não pode deixar isso a critério do médico. Sim. O médico achar, não, eu peguei a mão, agora eu sei. Não, isso eu acho que é um dos momentos mais delicados. A partir do momento que o médico acha que já sabe tudo ali, ele pode tomar coragem num protocolo que não pode. Então, a gente já traz todo nesse Esse acompanhamento estudo, do experimental que a gente falou, né, que a gente leva para experimentar, nesse acompanhamento a gente já passa passo a passo, como que faz, como que aborda o paciente sobre a tecnologia, como fazer as esterilizações, a gente fala com o pessoal do CME, fala com o pessoal do hospital, porque isso é o todo, né? Você não vende a tecnologia, o médico pronto, acabou. Você tem todo o aparato em volta disso e tentar ao máximo mitigar os erros ou aquilo que vai sair fora da curva. Igual eu falei, pra gente ter o nome da tecnologia, do produto conciliado com a coisa ruim, é complicado, Propaganda desgastante, negativa. muito. Gustavo, eu te fiz a pergunta, né, sobre a tecnologia, porque quando eu fiz o curso há 2 anos atrás, hoje todo mundo busca aprender.
Sim. né? E vocês realmente, assim, vocês vendem o equipamento e dá aquele treinamento até pro cirurgião. Uhum. Mas assim, a gente fazia uma pergunta no curso, falando assim, se fosse pra gente adquirir um aparelho, qual aparelho você vai adquirir? E assim, eu te provoquei para saber se isso realmente, lá outro lado, era a mesma coisa. E a resposta foi a mesma, ó, adquire um aparelho, né, de lipoaspiração ultrassônica, É. que é aquele que vai, vamos dizer assim, vai mais contribuir com o resultado E seu. depende do momento do cirurgião também. Isso aí vai depender onde você tá naquela curva de experiência, Claro, né? claro. O Micro-Air, engraçado, né? Por ser um lipoaspirador, a maioria das pessoas perguntam, é o primeiro equipamento que o cirurgião compra. O Micro-Air tá numa prateleira de cima. Sim. É os cirurgiões mais experientes, Uhum. que possuem vamos dizer assim, mais refinado, que procura o detalhezinho a mais ali. Então, ele não tá ali no começo da curva. O LipoSaver, que é a lipoaspiração ultrassônica, Uhum. ele tá ali do começo ao fim. Igual eu falei, a procura dele é do cirurgião mais novo, o cirurgião que quer começar já bem, e do cirurgião mais experiente, que já viu muitas tecnologias, quer diminuir esse sangramento, que eu acho que é um fator importantíssimo da ultrassônica, né? Você deixar menos trauma no paciente, né? Melhorar a recuperação, dar o time ali daquela recuperação. Então, hoje ele é o queridinho. E as de retração, a gente vê que existe um portfólio muito grande, né? Sobre uns que usam um certo tipo de gás, outro tipo de tecnologia. Então, assim, ali todo mundo ali tá puxando o que seja mais interessante para o cirurgião. O do retraction que eu falei que não tem um gás, muitos cirurgiões nos procuram para adquirir esse equipamento, porque É um benefício. ele acha, exatamente, talvez não teve uma boa experiência com esse tipo de material. Outros, entretanto, falam que gosta de certo tipo de tecnologia. Então, isso eu acho que ficou bem variado para a escolha do cirurgião. A ultrassônica eu acho que veio com apelação muito forte nesse sentido, né? E de fácil usabilidade também. Eu acho que isso também conta muito. Uma pergunta que eu quero fazer para você, porque praticamente há 40 anos a lipoaspiração foi inventada pelo ILU. Trouxe ao Brasil no Congresso Brasileiro de 1980 e de lá para cá muita coisa mudou. Os primeiros vibrolipoaspiradores não é ultrassom, né? Era vibrolipo. Uhum. E eu sei que a fábrica que veio para o Brasil deu para vários cirurgiões plásticos mais antigos, pertencentes a faculdades, esses aparelhos. E havia uma vibração tão grande que quebrava aquelas hastes. Sim. A outra coisa que eu corri disso, e outra coisa que eu ouvi é que o ultrassom, quando você tira demais ou para a mão, dá uma cavidade, dá uma irregularidade que depois aquilo não pega gordura. O que você tem que falar sobre esse aparelho seu nesse particular, Sim. que o paciente não quer saber o que você usou, o paciente quer saber que ele não ficou Sim. com resultado satisfatório. Muitas das vezes, né, doutor Vernon, o paciente não sabe o que o médico usou ali. Cobra-se do médico a responsabilidade de estar usando bons materiais e para bons resultados, né? Sobre essa questão de quebra de cânula, de probes, né, que a gente fala sobre as ponteiras do LipoSaver, assim, eu não conheço relatos nesse sentido Não tem relato. Não, já amadureceu bastante essa tecnologia. E aí, sobre essa questão de que faça deformações na pele e tudo mais, isso vai depender muito do médico seguindo Da mão do protocolos. médico. Porque hoje a gente tem probes mais agressivas, menos agressivas, vai depender do tipo daquela paciente, da pele da paciente, se ela já tem cirurgias pré-existentes ali. Então, isso, como que você consegue também fazer ditos buracos na paciente com a própria cânula? E não precisa nem ser lipoaspirador. Se o médico ali, por um descuido ali, ele consegue fazer deformidades nesse sentido, assim. O que a gente prega realmente para o cirurgião plástico é a prudência, porque naquela busca de dar um resultado melhor, ele pode fazer o contrário.
ele pode ali estar dando um tiro no pé e acabar entregando menos do que era o simples, né? O Bom arroz com bom feijão. inimigo do ótimo. Exatamente. Então, assim, Sem dúvida. Prudência e Prudência. prática. total, total. Então, você pode ter as melhores tecnologias na mão e muitas vezes não chegar nos resultados. Ou questão de pressa, e todos esses equipamentos requer habilidade e, ao mesmo tempo, paciência. Não existe cirurgia correndo com bom resultado. Não tem jeito. Eu vou ganhar mais tempo? Depende da tecnologia, você ganha mais tempo, que seja grande ou seja pequeno esse tempo, mas tem que ter a paciência de realmente evitar a usabilidade fora de protocolo. Porque ali você pode, por um descuido qualquer, assim, e realmente ninguém quer ter maus resultados. Mas o cirurgião ali pode incorrer numa queimadura, ou na imprecisão ali de uma deformaçãozinha da gordura ali. Então, e isso vale para todos. E para gente que oferece esses produtos, que oferece essas soluções, para a gente quer a melhor experiência, o resultado 100%. Então, a gente sabe que o mais próximo disso que a gente vai chegar é realmente seguindo todo o alinhamento que a gente fala de segurança. Segurança porque ali a gente está lidando com vidas, além de tudo, né? A parte estética a gente não vai deixar de reparar, mas a parte da saúde da paciente, eu acho que em primeiro lugar, né? Perfeito. Outra coisa que eu queria saber de você. O ano passado, ainda na fase do Dr. Fabiano, nós tivemos um curso sobre lipoaspiração a laser. Sim. E nós estivemos vendo o colega que veio dar aula aqui, que os pacientes que ele escolheu, inclusive os pacientes que nós escolhemos, que foi escolhido aqui para fazer demonstração para a gente, não aparece no meu consultório, eu acho que não aparece no consultório de nenhum de vocês. Escolhido a dedo demais. Bom escolhido a dedo É um mesmo. paciente que não precisa de lipo praticamente. Paciente Entendeu? perfeita, É né? um paciente que faz academia, que tem segmento com um nutrólogo. Então, aquele paciente, ele quer o mínimo de mexida com o melhor resultado ainda. Esses aparelhos de vocês dão essa garantia para a gente, porque esse paciente não aparece no meu consultório. Aparece no meu consultório aquele paciente de sobrepeso, aquele paciente que você tem que conversar com ele, pedir para ele entrar um regime alimentar adequado, com educação física, com um psicólogo e tudo mais. E o que você tem a falar desses aparelhos de você, que você representa, para esses pacientes? Aquela assim, né? O paciente saudável não precisa de remédio, né? Esse paciente tá pronto. Mas na cabeça dele, às vezes, não. O que é interessante, que eu até falei, uma das vantagens do nosso serviço hoje, né, da Medres, oferecer essa experiência para o cirurgião no centro cirúrgico com a paciente dele, é que eu posso te garantir, eles escolhem os casos mais difíceis. Porque realmente ele quer pôr a prova ali. Aquela paciente modelo do congresso lá, paciente perfeita ali, não tira 100 ml de gordura dela, porque não tem nem onde tirar mais, praticamente, porque é a paciente malhada, paciente definida. Isso pra gente não adianta, porque isso não é o seu caso, não são os casos que aparecem na sua clínica. Rotina, né? É 0,1% das pacientes do consultório. Exceção da exceção. Minoria. Exatamente. Você vai adquirir um equipamento, você vai adquirir um produto para não trabalhar com ele, porque se for usar em 0,1, esse equipamento vai ficar a sua vida inteira, você vai usar 5, 10 vezes. Então, e esses produtos, esses equipamentos que a gente oferece é realmente para o dia a dia, é para vocês colocarem à prova. E eu falo isso que é interessante. O lipoaspirador é o arroz com feijão. Ali, o cirurgião residente ele já tem o dele ali praticamente, né? E esses outros equipamentos, principalmente o LipoSaver, tem que compor essa mesa aí. Porque realmente ajuda. O cirurgião, a partir do momento que ele vê que realmente ele consegue entregar ali e ajuda ele na lipoaspiração posteriormente, ele não tá perdendo tempo passando ele tá ganhando tempo ali posteriormente e causando menos trauma na paciente. Então, vários médicos já me relataram que adquiriram esse equipamento falando, olha, Gustavo, eu comprei achando que eu ia usar nos casos difíceis, naquelas secundárias, terciárias. Eu comecei a usar em tudo. Porque realmente eu vi que existe uma vantagem enorme para isso. E gente, a gente tá vendo a medicina dando grandes saltos, principalmente a área da cirurgia plástica, com essas tecnologias. Até pouco tempo a gente não tinha esse aparato total. Então,
tudo vem acompanhado de prudência, mas são ferramentas, eu acho que hoje importantíssimas para o cirurgião plástico. Outra coisa que eu queria perguntar para você. E o reaproveitamento dessa gordura que sai do aparelho, ela pode ser reenxertada ou ela já vem destruída? Não. Existe já estudos, vários estudos bastante robustos, mostrando que existe essa desconexão da gordura, né, desses adipócitos dos tecidos conectivos. Então, ele promove essa desconexão, não inviabilizando essa gordura. Existe uma parcela que tem a lise, né, que tem essa quebra da Sim, gordura, mas uma como parcela todos, como todos, exatamente. como todos. Mas essa gordura, ela não é inviabilizada para enxertos, principalmente de glúteo hoje, né, que se usa. Basicamente, virou o novo ouro da cirurgia, né, a gordura ali. Então, você vai usar ela no glúteo, vai usar ela na mama da paciente, não tem problema algum. Então, eu vou falar, se não é a primeira, é a segunda pergunta que o cirurgião faz quando ele vai utilizar esse equipamento. E minha gordura, como é que eu faço? Tá viável ou não tá? Tá viável? Lógico, Claro. ele vai desperdiçar. Claro. Ah, não, eu vou ganhar tempo ali, mas aí a gordura que eu preciso Sim. quebrou. Então não faz sentido. Perderia todo o sentido, né? Todo sentido. Então eu acho é importante. Eu acho que respondeu a nossa expectativa. Queremos Legal. agradecer a sua presença e queremos que os colegas acompanhem a sua ideia e mude a mão também. Tá bom? Foi um prazer imenso Continue recebê-lo evoluindo. aqui e pode contar com a gente no que precisar. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo espaço. Muito bom poder apresentar um pouco mais, porque a maioria dos cirurgiões, vamos dizer assim, não tem tanto tempo para estar conhecendo as novidades do mercado. Então, acho que esse é o nosso papel também fundamental, né? De levar até vocês os diferenciais, né? Os lançamentos, tudo que tem de novo que possa agregar para vocês, né? Eu não sei se você vai participar lá do nosso Repararte no final do mês. Estamos lá. Porque eu acho que quem gostou da propaganda vai querer ver o aparelho. Então, perfeito. Tá bom? Nós encontramos lá, já está confirmado nossa presença. Agradecemos muito. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, Gustavo.